Nunca pensei que o pior dia da minha vida se tornaria apenas o começo de um pesadelo que mudaria para sempre minha percepção sobre tudo e todos ao meu redor. O velório de Roberto estava acontecendo no cemitério São João Batista, aqui em Fortaleza, e o calor escaldante do Ceará fazia o luto parecer ainda mais sufocante. As flores chegavam incessantemente menos coroas. Arranjos, buquês, vindas de amigos, parentes, colegas do escritório de advocacia onde meu marido trabalhava há 15 anos. Eu estava sentada na primeira fileira, vestida de preto, segurando a mão da nossa filha Sofia de apenas 8 anos. Quando Dona Maria, a florista do bairro, se aproximou carregando um arranjo diferente dos outros. Eram lírios brancos, menos as flores favoritas de Roberto, menos. Mas havia algo perturbador naquele buquê que me fez estremecer, antes mesmo de ver o bilhete. Meus pêsames. Carla! Disse ela com aquele sotaque carinhoso do interior. Essas flores chegaram pela manhã, mas o rapaz que entregou não quis dar o nome. Disse que era surpresa. Peguei o cartão pequeno e branco que estava preso entre os caules. Minha mão tremeu quando li as palavras escritas à mão, em letra cursiva que não reconheci. Não confie em ninguém. Não havia assinatura, não havia explicação. Apenas aquelas 5 palavras que pareciam queimar meus dedos. Sofia puxou minha saia preta. Mamãe, quem mandou as flores? Não sei, minha filha, murmurei, guardando rapidamente o bilhete na bolsa. Olhei ao redor do velório lotado, tentando encontrar algum rosto suspeito. Algum olhar diferente. Estavam todos lá. Minha irmã Patrícia, meu cunhado Marcos, os pais de Roberto, seu João e Dona Carmen, os colegas do escritório, vizinhos, amigos da igreja, pessoas que conhecia há anos, que frequentavam nossa casa, que comemoraram nosso casamento há 10 anos atrás. O padre Antônio iniciou a cerimônia. Mas eu mal conseguia prestar atenção às orações. Minha mente estava fixada naquele bilhete. Quem o escreveu? Por que justo hoje? Roberto havia morrido de infarto fulminante 3 dias atrás, aos 42 anos, enquanto trabalhava em casa. Eu estava no supermercado quando aconteceu. Quando cheguei, encontrei-o caído no escritório, cercado por papéis espalhados pelo chão. Carla? A voz do Dr. Henrique, médico legista e amigo da família, me trouxe de volta à realidade. Você está bem? Parece muito pálida. Estou bem, menti, forçando um sorriso. Dr. Henrique tinha sido quem assinou o atestado de óbito de Roberto. Homem idoso, cabelos grisalhos, óculos de grau, sempre muito atencioso conosco. Mas agora, olhando para ele, uma dúvida estranha começou a brotar em minha mente. Será que deveria confiar nele também? Durante toda a cerimônia, observei cada pessoa presente. Minha irmã Patrícia chorava copiosamente. Ela sempre foi próxima de Roberto, talvez até demais. Marcos, seu marido, permanecia sério, consolando-a. Os sogros estavam devastados. Dona Carmen não parava de soluçar. Dr. Eduardo, sócio de Roberto no escritório, falou algumas palavras sobre o quanto meu marido era dedicado e honesto. Roberto era um homem íntegro, disse Dr. Eduardo ao microfone. Um advogado exemplar, pai dedicado, marido amoroso. Sua partida deixa um vazio imenso em nossas vidas. Todos concordaram, balançando a cabeça. Mas eu não conseguia parar de pensar se Roberto era tão íntegro assim. Por que alguém me enviaria um bilhete dizendo para não confiar em ninguém? Após o enterro, voltamos para casa, menos uma casa ampla no bairro Meireles que Roberto havia comprado com muito orgulho 5 anos atrás. O imóvel estava cheio de pessoas oferecendo condolências, trazendo comida, querendo ajudar com Sofia, minha mãe. Dona Conceição chegou de Juazeiro do Norte na manhã anterior e não saía do meu lado. Filha, você precisa comer alguma coisa, dizia ela, preocupada. Não pode ficar assim. Sofia precisa de você forte. Concordei apenas para não preocupá-la mais. Mas a comida tinha gosto de areia. Sentei-me na varanda, observando o movimento da rua. Quando Patrícia se aproximou, Carla, preciso conversar com você sobre umas coisas do Roberto, disse minha irmã, sentando-se ao meu lado. Havia algo diferente em sua voz, uma tensão que eu não sabia identificar. Que tipo de coisas? Bem, questões financeiras, papéis importantes. Você sabe onde Roberto guardava os documentos mais importantes? A pergunta me incomodou. Por que Patrícia estaria preocupada com isso logo após o enterro? No escritório dele, imagino. Por quê? É que Marcos trabalha no banco, né? Ele pode te ajudar com questões burocráticas, pensão, seguro de vida, essas coisas. Mas para isso, a gente precisa de todos os documentos organizados. Fazia sentido, mas algo na forma como ela falou me deixou desconfortável. Lembrei-me do bilhete e uma paranoia começou a tomar conta de mim. Será que até minha própria irmã,
Tudo bem, amanhã a gente vê isso, respondi. Tentando soar normal, quando todos foram embora e Sofia estava dormindo, me dirigi ao escritório de Roberto. Era um cômodo que ele considerava sagrado, menos apenas ele tinha acesso. Estantes repletas de livros de direito, uma mesa enorme de mogno, computador, arquivos. Os papéis que encontrei espalhados no chão na manhã de sua morte haviam sido organizados pela polícia, mas alguns documentos ainda estavam fora do lugar. Comecei a procurar qualquer coisa que pudesse explicar aquele bilhete misterioso. Revirei gavetas, arquivos, pastas. Roberto sempre foi muito organizado. Cada documento tinha seu lugar específico. Mas havia algo estranho. Uma pasta que sempre ficava na gaveta superior direita não estava lá. Era uma pasta verde onde Roberto guardava contratos importantes do escritório. Procurei por toda parte, mas ela havia simplesmente desaparecido. Quem poderia tê-la levado? A polícia não mencionou nada sobre documentos desaparecidos quando estiveram aqui. Sentei-me na cadeira de couro onde meu marido passava horas trabalhando e tentei organizar meus pensamentos. Roberto morreu de infarto, Dr. Henrique assinou o atestado. Não houve investigação porque a causa da morte era óbvia. Mas agora, com aquele bilhete e a pasta desaparecida, comecei a questionar tudo, peguei o telefone e liguei para o escritório. Talvez Roberto tivesse deixado a pasta lá. A secretária Dona Lúcia atendeu mesmo sendo quase 10 da noite. Oi, Dona Lúcia. Desculpe ligar tão tarde. Você por acaso viu uma pasta verde que o Roberto costumava levar para casa? Com contratos importantes? Houve uma pausa estranha do outro lado da linha. Pasta verde? Não, Dona Carla, não vi nenhuma pasta assim aqui. Tem certeza? Era uma pasta que ele sempre... Dona Carla, ela me interrompeu e sua voz soou diferente, quase nervosa. Talvez seja melhor conversar com o Dr. Eduardo amanhã sobre essas questões. Ele está cuidando dos assuntos pendentes do Roberto. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. Por que Dona Lúcia estava tão evasiva? Ela trabalhava com Roberto há 8 anos. Conhecia perfeitamente a organização dele. Voltei ao quarto e peguei o bilhete misterioso na minha bolsa. Não confie em ninguém. As palavras pareciam ecoar em minha mente. Roberto estava morto há apenas 3 dias. E já estava descobrindo segredos, pasta desaparecida, comportamentos estranhos de pessoas próximas. Deitei-me na cama vazia, ainda sentindo o cheiro do perfume de Roberto no travesseiro. Sofia dormia profundamente no quarto ao lado. Olhei pela janela para a lua cheia que iluminava a fortaleza e me perguntei, em quem eu ainda podia confiar? No silêncio da madrugada, uma certeza começou a se formar em minha mente. A morte de Roberto não foi natural como todos pensavam. E quem quer que tenha enviado aquelas flores sabia de algo muito importante. Algo que poderia colocar minha vida e a de Sofia em perigo. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Amanhã começaria minha própria investigação. Precisava descobrir a verdade, não apenas sobre a morte do meu marido, mas sobre quantas das pessoas em quem confiava realmente mereciam essa confiança. O vento quente do Ceará entrava pela janela, trazendo consigo o pressentimento de que minha vida nunca mais seria a mesma. Acordei às 5 da manhã com o barulho dos passarinhos no quintal. Mas minha mente já estava em pleno funcionamento desde antes do amanhecer. Havia passado a madrugada inteira pensando naquele bilhete e na pasta desaparecida. Sofia ainda dormia profundamente, menos as crianças. Tem essa capacidade incrível de encontrar paz mesmo em meio ao caos. Preparei um café bem forte, daqueles que minha avó fazia lá em Quixadá, e me dirigi novamente ao escritório de Roberto. Com a luz natural da manhã, talvez conseguisse encontrar algo que havia passado despercebido na noite anterior. Revirei cada gaveta, cada arquivo, cada livro da estante. Foi então que encontrei algo que me fez o coração acelerar. Dentro de um livro de direito comercial, Roberto havia escondido uma pequena agenda preta que eu nunca havia visto antes. Não era a agenda oficial que ele usava no escritório. Essa era diferente, menor, com anotações em códigos que não conseguia decifrar. Nomes, números, datas, tudo escrito com a letra característica de Roberto, mas de forma cifrada. Mamãe, a voz de Sofia me assustou. Ela estava na porta do escritório, ainda de pijama, esfregando os olhos. Por que você está mexendo nas coisas do papai? Estou só organizando, minha filha, disse, guardando rapidamente a agenda no bolso. Que tal tomarmos café da manhã? Enquanto preparava a tapioca para Sofia, menos a receita que minha mãe me ensinou e que ela adorava, minha mente trabalhava freneticamente. Precisava decifrar aquela agenda, mas também precisava agir com normalidade para não despertar suspeitas. Se alguém realmente havia matado Roberto, eu e Sofia podíamos estar em perigo. O telefone tocou às 8 da manhã. Era Dr. Eduardo, do escritório. Carla, bom dia. Como você está se sentindo? Bem quanto possível, respondi, tentando soar convincente. Olha,
Preciso conversar com você sobre alguns assuntos pendentes do Roberto. Que tal passar aqui no escritório hoje de manhã? Tem alguns documentos que você precisa assinar. Algo na voz dele me incomodou. Uma urgência que não parecia apropriada apenas 4 dias após a morte do meu marido. Documentos... Que tipo de documentos? Questões relacionadas aos casos em andamento, transferências de responsabilidade, essas coisas burocráticas. Nada demais, mas que precisa ser resolvido logo. Concordei em ir, mas decidi levar Sofia para a casa da minha mãe primeiro. Se minhas suspeitas estivessem corretas, não queria expor minha filha a qualquer risco. Vovó Conceição vai cuidar de você hoje, disse a Sofia enquanto a deixava na casa da minha mãe no bairro Aldeota. Dona Conceição, aos 65 anos, ainda era uma mulher forte e perspicaz. Filha, você tá com uma cara estranha, disse minha mãe, me puxando para um canto. Aconteceu alguma coisa? Por um momento, considerei contar tudo para ela menos o bilhete, a pasta desaparecida, a agenda secreta. Mas as palavras "não confie em ninguém" ecoaram em minha mente. Se alguém próximo estava envolvido na morte de Roberto, eu precisava ser extremamente cuidadosa. É só o luto, mãe. Está sendo muito difícil. Ela me abraçou forte. Vai passar, minha filha. O tempo cura tudo. Se ela soubesse que o tempo talvez só tornasse tudo mais perigoso. O escritório de advocacia ficava no centro de Fortaleza, num prédio antigo, mas bem conservado. Roberto e Dr. Eduardo eram sócios há 10 anos, especializados em direito empresarial. Quando cheguei, Dona Lúcia me cumprimentou de forma estranha, menos evitando olhar diretamente nos meus olhos. Dr. Eduardo, está te esperando na sala dele, disse ela apontando para o corredor. A sala de Dr. Eduardo era menor que a de Roberto, mas igualmente organizada. Ele estava sentado atrás da mesa, um homem de 50 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, sempre muito formal. Havia uma pilha de documentos à sua frente. Carla, muito obrigado por vir. Sei que não é fácil lidar com essas questões burocráticas em um momento como este. Sentei-me na cadeira em frente à mesa dele, observando cada detalhe de sua expressão. Que documentos são esses? Bem, como você sabe, Roberto era responsável por vários casos importantes aqui no escritório. Com a morte dele, precisamos transferir essas responsabilidades. Alguns clientes estão preocupados. Querem garantias de que seus processos continuarão sendo bem conduzidos. Isso fazia sentido, mas havia algo mais. E o que isso tem a ver comigo? Dr. Eduardo hesitou por um momento. Roberto tinha uma participação societária no escritório, como você sabe. Esses documentos formalizam a transferência dessa participação para mim, temporariamente, até que tudo seja resolvido com a família. Alguém menos desconfiada talvez assinasse sem questionar. Mas eu não estava mais disposta a confiar cegamente em ninguém. Preciso levar esses documentos para casa e analisar com calma. Talvez consultar um advogado independente. A expressão de Dr. Eduardo mudou sutilmente. Carla, isso é só uma formalidade. Roberto confiava em mim completamente. Não há necessidade de complicar as coisas. Não estou complicando. Só estou sendo cautelosa. Mas alguns clientes estão pressionando. Há casos urgentes que precisam de definição imediata. Peguei os documentos e os coloquei na minha bolsa. 2 dias... Me dê 2 dias para analisar tudo. Saí do escritório com a certeza de que Dr. Eduardo não estava contando toda a verdade. No caminho de casa, parei numa lanchonete para analisar melhor a agenda secreta de Roberto. Pedi um suco de cajá e me sentei num canto reservado. As anotações na agenda eram intrigantes. Havia nomes que reconheci menos clientes do escritório, colegas, até mesmo familiares. Mas havia códigos ao lado de cada nome que não conseguia decifrar. Uma coisa me chamou a atenção. Ao lado do nome de Dr. Eduardo, Roberto havia escrito: cuidado, 15%. 15% de quê? Cuidado com quê? Continuei folheando e encontrei algo ainda mais perturbador. Na última semana antes de sua morte, Roberto havia anotado: descobri tudo. Preciso de provas. Código não pode saber ainda. Código era eu. Carla, Roberto havia descoberto algo importante e não queria me contar ainda. Mas descoberto o quê? Nas páginas finais da agenda, encontrei uma anotação que me fez tremer. Se algo acontecer comigo, o cofre do banco. Senha. Sofia 2015 era o ano de nascimento da nossa filha. Roberto tinha um cofre no banco? Em todos esses anos de casamento, ele nunca havia mencionado isso. Que tipo de segredos meu marido estava guardando? Paguei o suco e corri para o Banco do Brasil da Avenida Monsenhor Tabosa, onde Roberto mantinha nossa conta principal. O gerente, Sr. Antônio, me conhecia pessoalmente. Dona Carla, meus pêsames. Roberto era um homem excepcional. Obrigada. Senhor Antônio, preciso de informações sobre um cofre que Roberto mantinha aqui. A expressão dele mudou ligeiramente. Cofre? Bem,
Vou verificar no sistema. Após alguns minutos no computador, ele confirmou. Sim, há um cofre em nome do Roberto. Mas para acessá-lo, você precisará de procuração ou certidão de óbito e documentos que comprovem que é a beneficiária. Tenho a certidão de óbito e somos casados em comunhão de bens. Perfeito. E você sabe a senha? Respirei fundo. Sofia 2015. Senhor Antônio me conduziu até a área dos cofres. Meu coração batia acelerado enquanto ele digitava a senha. A porta se abriu com um clique suave. Dentro do cofre havia documentos, CDs, um pequeno gravador digital e uma carta com meu nome escrito do lado de fora. Peguei tudo rapidamente e coloquei numa pasta que Senhor Antônio me forneceu. Posso levar isso para casa? Claro, é seu direito. De volta ao carro, abri a carta com mãos trêmulas. Carla, se você está lendo isso, significa que minhas suspeitas se confirmaram e algo aconteceu comigo. Descobri que Dr. Eduardo está desviando dinheiro dos clientes há mais de 2 anos. Não apenas isso, ele está envolvido com pessoas perigosas. Lavagem de dinheiro, coisas que podem colocar você e Sofia em risco. Gravei conversas comprometedoras. Tenho documentos que provam tudo, mas não pude ir à polícia ainda porque descobri que alguém da própria família está envolvido. Alguém muito próximo a nós. Não confie em ninguém até descobrir quem é. Os CDs contêm todas as provas. O gravador tem conversas importantes. Use tudo isso com cuidado. Te amo para sempre. Proteja nossa Sofia. Roberto, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a carta cair. Roberto não havia morrido de infarto natural. Ele havia sido assassinado porque descobriu um esquema de corrupção envolvendo seu próprio sócio e alguém da nossa família. Alguém da família. As palavras ecoavam em minha mente como um pesadelo. Patrícia, Marcos... Os sogros, quem poderia estar envolvido numa coisa dessas? Coloquei um dos CDs no aparelho de som do carro. Era uma gravação de uma conversa entre o Dr. Eduardo e uma voz masculina que não consegui identificar imediatamente. O problema é que Roberto está desconfiando. Ele fez perguntas sobre os relatórios financeiros semana passada. Então vai ter que ser logo. Não podemos deixar ele descobrir tudo. E se ele já contou para alguém? Não contou. Conheço o Roberto há anos. Ele não faria nada sem ter certeza absoluta. Mas estou chegando perto desse ponto. Então, você sabe o que precisa ser feito. A gravação acabou ali. Meu coração estava disparado. Era uma conversa sobre matar Roberto. E a Bose tinha algo familiar, mas não consegui identificar com certeza. Voltei para casa com a mente em turbilhão. Agora tinha provas de que Roberto foi assassinado, mas ainda não sabia exatamente por quem ou como. E pior, alguém da minha própria família estava envolvido enquanto dirigia pelas ruas de Fortaleza. Observei pelo retrovisor se estava sendo seguida. A paranoia estava tomando conta de mim, mas talvez fosse justificada. Se mataram Roberto para proteger um esquema criminoso, não hesitariam em fazer o mesmo comigo se descobrissem que eu sabia da verdade. Chegando em casa, guardei toda a evidência num local seguro. Precisava analisar tudo com cuidado, mas também precisava agir rapidamente. Os assassinos do meu marido estavam livres, possivelmente planejando seu próximo movimento. E eu era a única pessoa que podia fazer justiça. Passei a noite analisando cada documento que Roberto havia deixado no cofre. As provas eram devastadoras. Planilhas mostrando desvios de mais de 2 milhões de reais. Contratos falsos, transferências suspeitas. Para contas offshore, Dr. Eduardo. Não estava apenas roubando clientes. Ele havia transformado o escritório numa verdadeira lavanderia de dinheiro sujo. Mas o que mais me atormentava era a menção de Roberto sobre alguém da família estar envolvido. Revisei todas as gravações 3 vezes, tentando identificar a segunda voz naquela conversa comprometedora. Havia algo familiar no tom, no jeito de falar, mas não conseguia ter certeza. Às 6 da manhã, o telefone tocou. Era Patrícia. Carla, bom dia. Como você passou a noite? Bem. Menti. Por que está ligando tão cedo? É que Marcos ficou preocupado ontem. Disse que você parecia muito estranha no velório, meio paranoica. Achou que talvez você precisasse de ajuda psicológica para lidar com o luto. A observação me incomodou profundamente. Por que Marcos estava tão atento ao meu comportamento? Estou lidando bem com a situação, Patrícia. Obrigada pela preocupação. Carla, você é minha irmã. Se precisa de alguma coisa, pode contar comigo. Aliás, você encontrou os papéis importantes do Roberto? Marcos pode ajudar com questões bancárias hoje mesmo. Lá estava ela novamente, insistindo nos documentos. Ainda não encontrei tudo. Preciso de mais tempo. Houve uma pausa estranha do outro lado da linha. Cara, você não está escondendo nada da gente, tá? Somos família. Não há segredos entre nós. Justamente o contrário, pensei.
Talvez houvesse segredos demais. Após desligar, decidi fazer um teste. Liguei para Marcos diretamente. Marcos, bom dia. É Carla? Oi, Carla. Meus pêsames novamente. Como posso ajudar? Queria conversar com você sobre umas questões financeiras. Roberto deixou alguns documentos complicados e você entende dessas coisas melhor que eu. Claro, posso passar aí hoje à tarde se quiser, na verdade prefiro conversar no banco. Que tal nos encontrarmos no Banco do Brasil da Monsenhor Tabosa às 14h? Houve uma hesitação. No banco? Não seria mais fácil na sua casa ou na minha? Prefiro lá. É mais formal para esse tipo de discussão. Tudo bem. Às 2, então, o teste estava feito. Se Marcos estivesse envolvido no esquema, ficaria nervoso com a menção ao banco onde Roberto mantinha o cofre. Sua hesitação já era um primeiro indício. Deixei Sofia novamente na casa da minha mãe e me dirigi ao banco 1 hora antes do encontro marcado. Queria analisar os últimos CDs que Roberto havia deixado. Senhor Antônio me disponibilizou uma sala privativa. O terceiro CD continha gravações mais recentes, da semana anterior à morte de Roberto. E foi nele que encontrei a resposta que tanto procurava. Eduardo, você tem certeza de que a única saída era a voz de Marcos? Meu próprio cunhado, o Roberto, está muito perto da verdade, Marcos. Se ele for a polícia, perdemos tudo. E não é só o dinheiro, você sabe que há pessoas perigosas envolvidas nesse esquema. Elas não vão perdoar se formos expostos. Mas matar Roberto? Carla é minha cunhada. Sofia é praticamente minha sobrinha. Você deveria ter pensado nisso antes de se envolver. Agora não há volta. E se descobrirem que não foi morte natural? Não vão descobrir. Tenho tudo planejado. Dr. Henrique vai assinar o atestado de óbito sem questionar, ele nos deve alguns favores. Pausei a gravação, sentindo um frio no estômago, Dr. Henrique. O médico legista também estava envolvido. Roberto havia sido assassinado e eles haviam forjado um infarto para encobrir o crime. A gravação continuava. Como vai ser feito? Injeção de potássio vai simular perfeitamente um infarto fulminante. Roberto sempre teve problema de pressão alta. Será convincente. E Patrícia? Ela não pode saber de nada. Patrícia não sabe de nada mesmo. Você foi esperto mantendo sua esposa fora disso. Então Patrícia não estava envolvida. Era apenas Marcos, traindo não apenas a mim e Roberto, mas também sua própria esposa. Quando vai ser? Amanhã, Roberto vai trabalhar em casa, na quarta-feira de manhã. Carla sempre vai ao supermercado nesse horário. Vou aparecer lá com uma desculpa qualquer, aplicar a injeção e sair. Quando ela voltar, vai encontrar Roberto morto. Desliguei o gravador com as mãos tremendo de raiva. Marcos havia assassinado meu marido a sangue frio, calculadamente, aproveitando-se da confiança da nossa família. E pior, iria se encontrar comigo em 1 hora, fingindo preocupação e oferecendo ajuda. Precisava ser muito cuidadosa. Se Marcos suspeitasse que eu sabia a verdade, minha vida e a de Sofia estariam em perigo. Às 14h em ponto, ele chegou ao banco. Marcos sempre foi um homem atraente, bem vestido, com aquele charme que conquistou minha irmã há 15 anos. Mas agora, olhando para ele, só conseguia ver um assassino. Carla, você está com uma cara péssima. Não está dormindo? O luto é complicado, respondi, tentando soar natural. Obrigada por vir me ajudar. Claro, somos família. Então, que documentos são esses que Roberto deixou? Observei cada microexpresso em seu rosto. Na verdade, ainda estou organizando tudo, mas queria fazer algumas perguntas sobre questões bancárias. Pode perguntar. Roberto mantinha algum cofre aqui no banco? Marcos quase imperceptivelmente engoliu em seco. Cofre? Não que eu saiba. Por quê? Pergunta. É que encontrei uma anotação dele mencionando algo sobre um cofre. Pensei que você soubesse. Não, nunca me falou de cofre nenhum. Talvez fosse só uma ideia que ele tinha. Mentiroso. Ele estava claramente desconfortável com o assunto. E sobre o escritório? Roberto comentou alguma coisa com você sobre problemas com o Dr. Eduardo? Dessa vez, Marcos demorou um pouco mais para responder. Problemas? Não, que tipo de problemas? Não sei, questões profissionais, divergências, essas coisas. Roberto nunca reclamou de Eduardo para mim. Eles pareciam se dar muito bem. Mas mentiras. Decidi arriscar um pouco mais. É estranho porque encontrei alguns papéis que sugerem irregularidades financeiras no escritório. A mudança na expressão de Marcos foi sutil, mas perceptível, uma tensão nos músculos do rosto, os olhos ligeiramente mais atentos. Que tipo de irregularidades? Ainda estou tentando entender. São planilhas complexas, movimentações bancárias suspeitas. Carla, você tem certeza de que deveria estar mexendo nessas coisas? Às vezes é melhor deixar certas pedras sem virar. Era quase uma ameaça disfarçada.
Por que diz isso? É que às vezes há coisas que é melhor a gente não saber. Roberto pode ter tido seus segredos profissionais. Segredos que justificariam... O quê? Marcos me olhou fixamente. Nada, Carla. Só acho que você deveria se concentrar em cuidar da Sofia e tocar sua vida em frente. Ficar investigando o passado só vai trazer sofrimento. Saímos do banco e Marcos insistiu em me acompanhar até o carro. Você tem certeza de que está bem dirigindo? Posso te levar em casa. Estou bem, obrigada. Carla, ele disse, colocando a mão no meu braço. Se você encontrar qualquer coisa estranha entre os papéis do Roberto, me procure antes de fazer qualquer coisa precipitada. Tá bom. Por quê? Porque você é família. E família protege família. Voltei para casa com a certeza absoluta de que Marcos estava envolvido no assassinato de Roberto. Suas reações, suas perguntas, suas tentativas de me desencorajar da investigação, tudo confirmava o que eu havia ouvido na gravação. Mas agora tinha um problema ainda maior. O que fazer com essa informação? Ir à polícia seria arriscado. Dr. Henrique estava envolvido no esquema e poderia haver outros. E Marcos saberia imediatamente que eu havia descoberto a verdade. Precisava de um plano cuidadoso. Um plano que garantisse não apenas justiça para Roberto, mas também segurança para Sofia e para mim naquela noite. Após colocar a Sofia para dormir, sentei-me na varanda com um café e analisei minhas opções. Tinha provas suficientes para incriminar Marcos, Dr. Eduardo e Dr. Henrique, mas precisava entregar-los às pessoas certas. Aquelas que não estavam comprometidas com o esquema criminoso. O telefone tocou. Era Patrícia. Oi, Carla. Marcos me disse que vocês se encontraram hoje. Disse que você parecia muito estranha, fazendo perguntas esquisitas. Minha irmã não sabia de nada, mas estava sendo manipulada por Marcos. Só estava tentando entender algumas questões financeiras. Carla, você precisa confiar no Marcos. Ele trabalha no banco há 15 anos. Entende dessas coisas. Se ele diz que é melhor você não mexer em certas questões, deve ter motivo. Que motivo? Não sei. Talvez Roberto estivesse envolvido em algo complicado. Às vezes os homens têm segredos que é melhor ficar enterrados com eles. Patrícia estava inocentemente repetindo os argumentos que Marcos havia plantado em sua cabeça. Ele estava usando minha própria irmã para me manipular. Patrícia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Roberto alguma vez mencionou alguma coisa sobre Dr. Eduardo? Algum problema no escritório? Agora que você fala. Lembro que umas 2 semanas atrás, Roberto parecia preocupado com alguma coisa. Marcos perguntou se ele estava tudo bem. E Roberto disse que estava lidando com uma situação complicada no trabalho. Ele deu detalhes? Não, mas disse algo sobre ter descoberto algo que poderia mudar tudo. Na época, achei que era só estresse o trabalho. Roberto havia compartilhado sua preocupação, mesmo que vagamente. Isso confirmava que ele realmente havia descoberto o esquema de corrupção. Após desligar, tomei uma decisão. Não podia confiar na polícia local, mas havia outras opções. Lembrei-me de um promotor de justiça que havia trabalhado com Roberto em alguns casos, Dr. Maurício Almeida, homem íntegro e conhecido por sua luta contra a corrupção. Amanhã faria contato com ele. Mas antes, precisava garantir que as provas estivessem seguras e que Sofia estivesse protegida. Se Marcos descobrisse que eu sabia da verdade, não hesitaria em silenciar-me da mesma forma que havia silenciado Roberto. Olhei para a foto de casamento na mesa de centro, eu e Roberto sorrindo, cheios de sonhos e esperanças. Ele havia morrido tentando proteger nossa família de pessoas perigosas. Agora era minha vez de lutar. Justiça seria feita, mesmo que custasse tudo. Na manhã seguinte, acordei com a determinação de colocar meu plano em ação. Havia passado a madrugada organizando todas as provas que Roberto deixara, menos gravações, documentos, planilhas e preparando cópias para garantir que nada se perdesse. Mas primeiro, precisava proteger Sofia. Liguei para minha prima Fernanda, que morava em Natal. Éramos próximas desde crianças, e ela sempre oferecia para Sofia passar férias lá. Fernanda, preciso de um favor urgente. Posso mandar a Sofia para passar uns dias com vocês? Claro, Carla. Mas tão de repente? Aconteceu alguma coisa? É complicado. Só preciso que ela fique longe de Fortaleza por alguns dias. Você está me assustando. Tem a ver com a morte do Roberto? Hesitei por um momento. Não posso explicar agora, mas é importante. Posso colocar ela no ônibus hoje à tarde? Pode sim, pode sim. Mas, Carla, se você está em perigo, deveria procurar a polícia. Vou resolver tudo. Só preciso saber que Sofia está segura. Após organizar a viagem de Sofia, que ficou animada com a ideia de passar uns dias com os primos, dirigi-me ao Ministério Público. Dr. Maurício Almeida me recebeu em sua sala, um homem sério de uns 50 anos.
conhecido por sua integridade, Dona Carla. Meus pêsames pela perda do Roberto. Era um advogado exemplar. Como posso ajudá-la? Respirei fundo. Doutor Maurício, preciso reportar um crime. Meu marido foi assassinado e tenho provas disso. Ele se inclinou na cadeira, subitamente muito atento. Assassinado? Assassinado? Mas o atestado de óbito indica morte natural. O atestado foi falsificado. Coloquei a pasta com as provas sobre sua mesa. Roberto descobriu um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no escritório dele. Foi morto para ser silenciado durante a próxima hora. Reproduzi as gravações e expliquei cada documento. Dr. Maurício ouvia tudo com crescente espanto. Estas são acusações muito graves. Dona Carla C. confirmadas. Estamos falando de homicídio. Falsificação de documento, lavagem de dinheiro. Você tem certeza da autenticidade dessas gravações? São da letra do meu marido, reconheço perfeitamente. E as vozes nas gravações são de pessoas que conheço há anos. O médico legista, Dr. Henrique, também está envolvido? Segundo as gravações, sim. Ele falsificou o atestado de óbito. Dr. Maurício ficou em silêncio por alguns minutos, analisando os documentos. Dona Carla, essas provas são suficientes para iniciarmos uma investigação oficial. Mas preciso alertá-la. Se essas pessoas mataram seu marido, você pode estar em perigo agora, eu sei. Por isso, coloquei minha filha em local seguro. Vou requisitar proteção policial para a senhora e iniciar a investigação imediatamente. Mas preciso que mantenha absoluto sigilo. Não pode comentar isso com ninguém da família ou amigos próximos até prendermos os envolvidos. Quando saí do Ministério Público, senti um misto de alívio e apreensão. Finalmente havia pessoas competentes investigando a morte de Roberto. Mas sabia que os próximos dias seriam perigosos no meio da tarde. Enquanto esperava Sofia embarcar para Natal, meu telefone tocou. Era Dr. Eduardo. Carla, boa tarde. Você analisou os documentos que te entreguei ontem? Estava ligando um dia antes do prazo que eu havia pedido. Ainda estou analisando. É que surgiu uma urgência. Um dos clientes importantes do Roberto está pressionando por uma definição. Preciso que você assine os papéis hoje. Que cliente? Houve uma pausa. Não posso dar detalhes por telefone. Pode passar aqui no escritório agora? Algo na urgência dele me deixou desconfortável. Hoje? Não posso. Amanhã conversamos. Carla, é realmente importante. Se não resolvermos isso hoje, podemos perder o cliente e isso prejudicaria muito a situação financeira da família. Ele estava pressionando demais. Será que Marcos havia contado a ele sobre nosso encontro no banco? Dr. Eduardo, já disse que preciso de mais tempo. Após desligar, fiquei inquieta. Decidi ligar para o escritório e conversar com Dona Lúcia. Dona Lúcia é Carla. Dr. Eduardo me ligou falando de um cliente urgente. Que cliente é esse? Cliente? Urgente? Não sei de nenhum cliente urgente, Dona Carla. Dr. Eduardo saiu há uns minutos. Disse que ia resolver uma questão importante. Meu coração disparou. Dr. Eduardo havia mentido sobre o cliente urgente. Por quê? Coloquei Sofia no ônibus para Natal com instruções claras. Não falar com ninguém sobre onde estava. Não mencionar que eu estava investigando coisas do pai. Apenas curtir as férias com os primos. Mamãe, por que você está tão nervosa? Perguntou Sofia, sempre perspicaz para uma criança de 8 anos. Só estou cuidando de umas coisas importantes do papai. Logo tudo vai se resolver e você volta para casa. Você vai ficar bem sozinha? Abracei minha filha com força. Vou sim, meu amor. Agora vá se divertir com seus primos. Voltando para casa, percebi que estava sendo seguida. Um carro preto mantinha sempre a mesma distância do meu, fazendo as mesmas conversões. Meu treinamento em autoescola nunca incluiu como despistar perseguidores, mas tentei fazer algumas manobras aleatórias. O carro continuou me seguindo. Dirigi até um shopping movimentado e entrei no estacionamento. O carro preto estacionou algumas vagas adiante. Através do espelho retrovisor, vi um homem que não conhecia ao volante, falando ao telefone. Entrei no shopping e fiquei observando de longe. Após alguns minutos, o homem saiu do carro e começou a procurar por mim. Era um sujeito alto, forte, com cara de poucos amigos. Definitivamente não era alguém da minha vida social. Saí do shopping por outra entrada e peguei um táxi para casa, deixando meu carro para trás, durante todo o trajeto. Fiquei observando se éramos seguidos. Em casa, tranquei todas as portas e janelas. O telefone tocou, era um número desconhecido. Alô? Silêncio do outro lado. Alô? Quem é? A pessoa desligou sem falar nada. 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. Mesmo número. Alô? Novamente silêncio e depois desligaram. Estava claro que queriam me intimidar.
Ou pior, estavam testando se eu estava em casa. Liguei para Dr. Maurício. Dr. Maurício, estou sendo seguida e recebendo ligações estranhas, Dona Carla. Isso confirma que estamos no caminho certo. Mas também indica que você está em perigo real. Vou enviar uma viatura para fazer rondas na sua rua hoje à noite. E a investigação já está em andamento. Conseguimos mandados de busca e apreensão para o escritório e para a residência do Dr. Eduardo. Amanhã de manhã faremos as diligências e quanto ao Dr. Henrique, também está sendo investigado. Estamos requisitando uma segunda necropsia do corpo do seu marido. Após desligar, tentei relaxar, mas era impossível. A cada ruído na rua, meu coração acelerava. Às 9 da noite, vi uma viatura policial parar em frente à casa, menos a proteção que Dr. Maurício havia prometido. Mas às 10h30, os policiais saíram. Estranho, pensei que fariam ronda a noite toda. Meia hora depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, alguém falou: Carla, você deveria ter aceitado assinar os documentos hoje. Era Dr. Eduardo, como assim? Você sabe muito bem como assim. Pense na sua filha antes de fazer qualquer besteira. Ele sabia que Sofia havia saído da cidade? Não sei do que está falando. Claro que sabe. Roberto deixou coisas que não deveria ter deixado. E você encontrou essas coisas, não adiantava mais fingir. Encontrei, sim. E já entreguei tudo às autoridades competentes. Houve uma pausa longa. Isso foi muito imprudente da sua parte, Carla. A imprudência foi de vocês. Matando meu marido, Roberto estava atrapalhando negócios importantes. Pessoas perigosas estavam perdendo dinheiro por causa das investigações dele. E agora vão perder muito mais quando forem todos presos. Você realmente acha que é tão simples assim? Que podem nos prender sem consequências? Vocês não são intocáveis. Dr. Eduardo riu, um som gelado que me arrepiou. Carla, você não tem ideia de quão fundo isso vai. Roberto descobriu apenas a ponta do iceberg. Do que está falando? Há pessoas muito poderosas envolvidas neste esquema. Políticos, juízes, empresários. Pessoas que não vão permitir que tudo seja exposto. Então, por que estão tão preocupados? Porque você pode causar problemas desnecessários antes que tudo seja resolvido. Resolvido como? Da mesma forma que foi resolvido com Roberto, a linha ficou muda. Dr. Eduardo havia desligado, mas a ameaça estava clara. Olhei pela janela e vi que a viatura policial ainda não havia voltado. Estava sozinha, cercada por assassinos que não hesitariam em me eliminar. Peguei uma faca da cozinha e me barricadei no quarto, empurrando uma cômoda contra a porta. Se viessem atrás de mim esta noite, pelo menos não seria pega de surpresa. Mas conforme as horas passavam, percebi que talvez não viessem hoje. Talvez estivessem planejando algo mais elaborado. Como haviam feito com Roberto, às 3 da manhã, ouvi um barulho na parte de trás da casa. Passos cautelosos no quintal. Peguei o telefone para chamar a polícia, mas a linha estava muda. Haviam cortado o telefone. Os passos se aproximavam da porta dos fundos. Ouvi o barulho de alguém mexendo na fechadura. Era hora de descobrir se conseguiria sobreviver à noite e o barulho na fechadura dos fundos continuava, mas de repente parou. Seguiu-se um silêncio tenso que durou alguns minutos eternos. Eu estava encostada na parede do quarto, segurando a faca com mãos trêmulas, tentando escutar qualquer movimento na casa. Então ouvi algo que me fez gelar o sangue. A porta dos fundos se abrindo devagar, com um rangido quase imperceptível. Eles haviam conseguido abrir a fechadura. Passos cautelosos ecoaram pela casa. Não era uma pessoa só, eram pelo menos 2, talvez 3. Conversavam em sussurros que eu não conseguia entender completamente. Mas ouvi claramente quando um deles disse: "Ela deve estar no quarto." Meu celular não tinha sinal, eles deviam ter bloqueado as torres de telefonia da região ou usado algum tipo de interferência. Estava completamente isolada. Olhei pela janela do quarto. Eram quase 4 da manhã, ainda estava escuro. Mas havia uma árvore grande no quintal lateral que eu poderia usar para descer. O problema é que teria que abrir a janela, e isso faria barulho. Os passos se aproximavam do corredor. Ouvi uma voz que reconheci. Era Marcos. "Carla, sabemos que você está acordada. Só queremos conversar." Conversar? Como se eu fosse acreditar nisso depois de tudo que descobri. "Carla, não precisa ter medo. Só precisamos resolver essa situação de forma civilizada." Civilizada. Como matar meu marido com injeção de potássio? Decidi arriscar. Com muito cuidado, comecei a abrir a janela do quarto. O primeiro movimento fez um pequeno ruído, e os passos no corredor pararam imediatamente. "Ela está tentando escapar." Ouvi alguém dizer em voz baixa. Os passos se aceleraram em direção ao meu quarto. Terminei de abrir a janela rapidamente e joguei algumas roupas numa mochila que estava no armário. Peguei também os documentos mais importantes que havia guardado no quarto, menos cópias das gravações e algumas evidências.
quando começaram a forçar a porta do quarto, empurrando a cômoda que eu havia colocado como barricada. Eu já estava saindo pela janela. A descida pela árvore foi mais difícil do que imaginei. Não fazia isso desde criança e agora, aos 35 anos, meu corpo não tinha mais a mesma agilidade. Arranhei os braços nos galhos, mas consegui chegar ao chão sem me machucar gravemente. Ouvi gritos vindos do quarto, haviam descoberto minha fuga. Corri pelos fundos das casas da vizinhança, evitando as ruas principais. Fortaleza antes do amanhecer era uma cidade diferente, mais silenciosa, mais perigosa. Sabia que não poderia voltar para casa tão cedo. Talvez nunca mais. Parei num posto de gasolina 24 horas na Avenida Beira-Mar para recuperar o fôlego e pensar. O frentista, um rapaz jovem, me olhou estranhamente. Eu deveria estar com uma aparência terrível, com roupas rasgadas e arranhões nos braços. "A senhora está bem?" perguntou ele. "Estou sim, obrigada." Usei o telefone público do posto para ligar para Dr. Maurício, mas caiu direto na caixa postal. Ele só atenderia depois das 8 da manhã. Deixei uma mensagem urgente explicando que haviam tentado me atacar durante a noite e que eu estava escondida. Precisava de um lugar seguro para ficar até conseguir falar com um promotor. Pensei na minha mãe, mas seria muito óbvio. Eles iriam procurar lá. Pensei nos amigos, mas não queria colocar ninguém em perigo. Então lembrei de Dona Severina, uma senhora que havia sido empregada doméstica da minha família quando eu era criança. Ela morava numa comunidade no Grande Mucuripe, um lugar onde pessoas como o Dr. Eduardo e Marcos nunca pensariam em procurar. Peguei um ônibus que ia na direção da comunidade. Eram 5:30 da manhã e o transporte público começava a circular com os primeiros trabalhadores do dia. No ônibus, tentei organizar meus pensamentos e planejar os próximos passos. A casa de Dona Severina era simples, mas acolhedora. Ela tinha agora quase 70 anos, cabelos completamente brancos, mas ainda mantinha aquela energia e perspicácia que eu lembrava da infância. "Carla, meu Deus, menina, que susto! O que você está fazendo aqui a essa hora? E por que está toda arranhada?" Contei tudo para ela, menos a morte de Roberto, as descobertas, a tentativa de invasão da minha casa. Dona Severina ouvia tudo com expressão séria, balançando a cabeça. "Sempre soube que esse Marcos tinha cara de cobra", disse ela. "Nunca gostei dele. Desde a primeira vez que sua irmã trouxe ele lá em casa. A senhora pode me abrigar por alguns dias? Só até eu conseguir resolver essa situação com a justiça?" "Claro, menina. Esta casa sempre foi sua também." Dona Severina me deu roupas limpas e cuidou dos meus arranhões, com aquela sabedoria caseira que só as mães e avós possuem. Enquanto isso, me contou novidades da comunidade e da família. "Seu Roberto era um homem bom", disse ela enquanto passava pomada nos meus braços. "Sempre me cumprimentava com carinho quando vocês vinham visitar sua mãe. Não merecia morrer daquele jeito." Às 8 da manhã, consegui falar com o Dr. Maurício de um orelhão próximo. "Dona Carla, recubi sua mensagem. Está em local seguro?" "Estou, sim. Eles invadiram minha casa durante a madrugada. Consegui escapar por pouco. Isso muda tudo. Vou acelerar as prisões." "Onde a senhora está?" "Prefiro não dizer por telefone. Pode ser que estejam interceptando as ligações." "Tem razão. Vou marcar um local de encontro seguro." "Conhece o Mercado Central?" "Conheço às 10 da manhã. Na entrada principal. Estarei com 2 agentes da Polícia Federal. São pessoas de confiança absoluta. Polícia Federal." Isso significava que o caso havia ganhado proporções maiores do que eu imaginava. "Dr. Maurício, como está a investigação?" "Fizemos as buscas no escritório na madrugada. Encontramos muito material comprometedor. Dr. Eduardo tentou apagar arquivos do computador, mas nossa equipe de informática conseguiu recuperar tudo. E o Dr. Henrique também está sendo investigado. Já temos evidências suficientes para prender todos os envolvidos, mas precisamos fazer isso de forma coordenada para que ninguém escape." Voltei para a casa de Dona Severina para me preparar para o encontro. Ela insistiu que eu comesse algo. Tinha feito tapioca com queijo coalho, igual a que eu comia na infância. "Menina, você precisa se alimentar bem para ter força para enfrentar essa situação", dizia ela, colocando mais comida no meu prato. Enquanto comia, não conseguia parar de pensar em Patrícia. Minha irmã não sabia de nada sobre os crimes do marido. Como ela reagiria quando descobrisse que o homem com quem estava casada há 15 anos era um assassino? Às 9:30, me dirigi ao Mercado Central. O local estava movimentado com turistas e moradores locais fazendo compras. Era um bom lugar para um encontro discreto, menos muita gente, várias saídas. Difícil de fazer uma emboscada. Dr. Maurício estava na entrada principal, acompanhado de 2 homens de terno que, obviamente, eram policiais federais. Ele me apresentou Delegado Ribeiro e Agente Costa, Dona Carla. "Vamos conversar num lugar mais reservado",
disse o delegado Ribeiro. Nos dirigimos a um café no interior do mercado. Numa mesa afastada onde podíamos falar sem ser ouvidos, a situação é mais grave do que imaginávamos. Começou Dr. Maurício. O esquema de lavagem de dinheiro envolvia não apenas o escritório do seu marido, mas uma rede de pelo menos 10 estabelecimentos comerciais em Fortaleza e região metropolitana. 10 estabelecimentos? Restaurantes, lojas, até mesmo algumas clínicas médicas, explicou o agente Costa. Dr. Eduardo era apenas um dos operadores. Há pessoas muito poderosas por trás disso. O Dr. Henrique estava envolvido desde o início, há mais de 5 anos, confirmou o delegado Ribeiro. Ele falsificava atestados de óbito sempre que alguém inconveniente morria. Seu marido não foi a primeira vítima. A informação me chocou. Roberto havia sido assassinado por pessoas que já haviam matado outras antes dele. Quantas pessoas? Ainda estamos investigando, mas já identificamos pelo menos outras 3 mortes suspeitas nos últimos 2 anos. Todas registradas como morte natural, todas assinadas pelo Dr. Henrique. E quanto aos mandantes? Quem está por trás de tudo isso? Os 3 trocaram olhares antes de Dr. Maurício responder. Ainda estamos investigando, mas há indícios de que envolve políticos de alto escalão e empresários influentes. Por isso trouxemos a Polícia Federal. É um caso que vai muito além da esfera estadual. Quando vocês vão prender os assassinos do meu marido? Hoje à tarde, disse o delegado Ribeiro. Operação coordenada. Dr. Eduardo, Marcos, Dr. Henrique e mais 6 pessoas serão presas simultaneamente. E a minha proteção? A partir de agora, a senhora estará sob proteção federal. Vamos transferê-la para um local seguro até que todos os envolvidos sejam presos e o esquema seja completamente desmantelado. Por quanto tempo? Difícil dizer. Pode ser algumas semanas, talvez alguns meses. Depende de quantas pessoas estão envolvidas e de quão longe vai essa investigação. Pensei em Sofia, que estava segura em Natal, sem saber de nada. Pensei em Patrícia, que em algumas horas descobriria que estava casada com um assassino. Pensei na minha mãe, que ficaria preocupada quando soubesse que eu havia desaparecido. Posso avisar minha família? Por enquanto, não, disse o agente Costa. Quanto menos pessoas souberem onde você está, mais segura estará. Após as prisões de hoje, reavaliaremos a situação. Saímos do mercado central em carros separados. Fui levada para uma casa segura num bairro afastado de Fortaleza, onde ficaria sob proteção 24 horas até que a operação policial fosse concluída. Era uma casa simples, mas confortável, com 2 agentes federais fazendo guarda. Tinha televisão, livros, comida menos, tudo que precisava para passar alguns dias. Mas não podia sair ou fazer contato com o mundo exterior. Às 4 da tarde, Dr. Maurício ligou com notícias da operação. Dona Carla, conseguimos prender Dr. Eduardo e Dr. Henrique, mas há um problema. Que problema? Marcos desapareceu. Quando chegamos na casa dele, não estava lá. Patrícia disse que ele saiu cedo pela manhã e não voltou. Meu coração acelerou. Ele pode tentar alguma coisa contra minha irmã? Não acreditamos. Patrícia não representa ameaça para ele. Ela não sabe de nada. Mas há uma possibilidade pior. Qual? Marcos pode estar tentando chegar até a senhora, ou até sua filha. Sofia, minha filha estava em Natal, teoricamente segura. Mas se Marcos soubesse onde ela estava? Preciso avisar minha prima em Natal, disse tentando manter a calma. Já providenciamos proteção para sua filha também. Há uma equipe da Polícia Federal de Natal cuidando da segurança dela. Pelo menos Sofia estava protegida, mas Marcos estava solto, desesperado, e homens desesperados são capazes de qualquer coisa. A noite prometia ser longa e cheia de incertezas. Passei 3 dias na casa segura, assistindo aos noticiários sobre a operação policial que havia desmantelado uma das maiores redes de lavagem de dinheiro do Ceará. Dr. Eduardo e Dr. Henrique estavam presos, mas Marcos continuava foragido. As notícias falavam de mais de 20 pessoas envolvidas no esquema, incluindo 2 vereadores de Fortaleza e um juiz aposentado. No 3º dia, Dr. Maurício chegou à casa segura com uma expressão mista de alívio e preocupação. Temos novidades sobre Marcos, disse ele, sentando-se na mesa da cozinha onde eu tomava café. Encontraram ele? De certa forma, sim, ele hesitou antes de continuar. Marcos foi encontrado morto numa estrada vicinal em Maranguape. A cerca de 30 quilômetros daqui, a notícia me deixou atordoada. Mesmo sabendo que Marcos havia assassinado meu marido, como ele morreu?
tiro na cabeça, execução. Pelo que conseguimos apurar, ele tentou fugir do país, mas foi interceptado pelos verdadeiros mandantes do esquema de lavagem de dinheiro. Os mandantes? Carla, o que descobrimos é muito pior do que imaginávamos inicialmente. Roberto não morreu apenas porque descobriu irregularidades no escritório. Ele havia descoberto que o escritório estava sendo usado para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Sentiu um frio no estômago. Tráfico internacional? Uma organização criminosa que opera entre o Brasil e a Europa, usando Fortaleza como ponto de entrada de cocaína vinda da Colômbia. O dinheiro era limpo através de diversos estabelecimentos comerciais, incluindo o escritório onde Roberto trabalhava. E Marcos? Marcos era apenas um operador de nível médio. Quando descobriu que Roberto sabia de tudo, entrou em pânico e decidiu matá-lo sem consultar os chefes da organização. Isso causou uma investigação policial que eles não queriam. Dr. Maurício pegou um copo de água antes de continuar. Os chefes da organização eliminaram Marcos para tentar conter os danos, mas já era tarde demais. Nossa investigação levou a uma operação conjunta com a Polícia Federal, Interpol e autoridades europeias. Quantas pessoas foram presas? Até agora, 147 pessoas no Brasil, Colômbia, Espanha e França. É uma das maiores operações contra o narcotráfico internacional já realizadas. A dimensão do que Roberto havia descoberto era impressionante. Meu marido, com sua curiosidade e senso de justiça, havia desmantelado sem saber uma organização internacional de traficantes. Isso significa que posso voltar para casa? Sim. O perigo acabou. Com a prisão de todos os envolvidos e a morte de Marcos, não há mais ameaça contra você ou Sofia. E Patrícia? Como ela está lidando com tudo isso? Dr. Maurício suspirou. Sua irmã está devastada, como você pode imaginar. Descobri que o marido era um assassino e que estava envolvido com traficantes internacionais. Não é fácil para ninguém. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que o perigo havia passado. Tristeza por tudo que minha família havia perdido. Roberto estava morto, Marcos também, e Patrícia teria que reconstruir sua vida completamente. Quando posso ver minha filha? Hoje mesmo. Se quiser. Já autorizamos o retorno dela de Natal. Sua prima está trazendo Sofia de volta. 2 horas depois. Estava em casa abraçando Sofia como se não a visse há meses, quando na verdade haviam se passado apenas 4 dias. Ela voltou, cheia de histórias dos primos, sem suspeitar da gravidade do que havia acontecido. Mamãe, por que você estava chorando quando me abraçou? Saudade, minha filha. Muita saudade. Fernanda, minha prima, ficou para o almoço e me contou sobre os agentes federais que haviam cuidado da segurança de Sofia sem que ela percebesse. Foram muito discretos, disse Fernanda. Sofia pensou que eram amigos nossos que apareceram para visitá-la durante as férias. À tarde, depois que Fernanda partiu de volta para Natal, Patrícia veio me visitar. Minha irmã estava irreconhecível menos magra, pálida, com olheiras profundas. O choque da descoberta sobre Marcos havia sido devastador. Carla, eu não sabia de nada. Foi a primeira coisa que ela disse, abraçando-me e chorando. Juro por Deus que não sabia de nada. Eu sei, Patrícia. Sei que você não sabia. 15 anos de casamento. E eu não conhecia o homem com quem dividia a cama. Ficamos sentadas na varanda, conversando sobre tudo o que havia acontecido. Contei para ela sobre as descobertas de Roberto, as gravações, o cofre no banco. Patrícia ouvia tudo com uma mistura de horror e incredulidade. Roberto tentou te proteger não contando nada, disse ela. Se você soubesse antes, poderia ter corrido o mesmo risco que ele. Talvez, mas agora preciso aprender a viver com a verdade. Como você vai explicar tudo isso para Sofia quando ela crescer? Era uma pergunta que me atormentava. Como explicar para uma criança que o pai foi assassinado pelo próprio tio? Que a família havia sido dilacerada por ganância e criminalidade? Vou contar a verdade quando ela tiver idade para entender. Por enquanto, ela só precisa saber que o pai morreu, que ele era um homem bom e que nós vamos ficar bem. Patrícia passou o resto da tarde conosco. Vê-la brincando com Sofia, tentando sorrir, apesar da dor. Me fez perceber que todos nós precisaríamos de tempo para curar as feridas deixadas por essa tragédia. Na semana seguinte, Dr. Maurício me procurou para conversar sobre os desdobramentos legais do caso. Carla, há algumas questões práticas que precisamos resolver, disse ele em sua sala no Ministério Público. Que tipo de questões? Primeiro, o escritório de Roberto, com a prisão de Dr. Eduardo e a descoberta de que o estabelecimento era usado para lavagem de dinheiro. Todos os bens foram bloqueados pela Justiça. Isso inclui a participação societária de Roberto?
Por enquanto, sim. Mas você pode requerer a liberação da parte que pertencia legitimamente ao seu marido. Vai precisar de um advogado especializado para isso. E quanto aos outros bens? Nossa casa? As contas bancárias? Esses não foram afetados. A investigação comprovou que Roberto não estava envolvido no esquema criminoso. Pelo contrário, ele estava tentando expô-lo. Dr. Maurício me entregou uma pasta com documentos. Há algo mais. O governo federal criou um programa de indenização para famílias de pessoas que foram mortas por tentarem denunciar crimes contra a administração pública. Você tem direito a uma compensação financeira. Quanto? R$ 500 mil, além de pensão mensal. Até Sofia completar 18 anos, era muito dinheiro, mas nenhuma quantia poderia compensar a perda de Roberto. Ainda assim, garantiria o futuro de Sofia e me daria segurança financeira para recomeçar a vida. 2 meses depois, a vida começou a encontrar um novo ritmo. Sofia havia voltado à escola e estava se adaptando bem, com a ajuda de uma psicóloga infantil que a ajudava a processar a morte do pai. Patrícia havia decidido se mudar para São Paulo, onde tinha uma prima que ofereceu trabalho e um recomeço longe das memórias dolorosas de Fortaleza. Eu estava enfrentando a difícil tarefa de reconstruir minha identidade como viúva e mãe solo. Havia decidido voltar a estudar. Sempre quis fazer psicologia. E agora tinha condições financeiras para isso. Mamãe, você vai ficar estudando até tarde de novo hoje? Perguntou Sofia numa manhã de sábado, enquanto tomávamos café da manhã. Só até meio-dia. À tarde, vamos à praia, que tal? Posso chamar a Júlia para ir com a gente? Júlia era sua melhor amiga da escola, e Sofia estava retomando gradualmente sua vida social normal. Claro, meu amor, observando minha filha comer tapioca e tomar suco de manga. Pensei em como as crianças têm uma capacidade incrível de se adaptar às mudanças. Sofia estava triste pela morte do pai, mas não estava traumatizada pelo que havia acontecido, principalmente porque conseguimos protegê-la dos detalhes mais sórdidos da história. No meio da tarde, enquanto Sofia e Júlia brincavam na areia da Praia do Futuro, recebo uma ligação de Dr. Maurício. Carla, tenho uma notícia que pode interessá-la. Que notícia? Lembra daqueles CDs que Roberto deixou no cofre? Além das gravações que usamos na investigação, havia outras informações importantes. Que tipo de informações? Roberto havia documentado outras irregularidades em diferentes escritórios de advocacia da cidade. Informações que estão ajudando o Ministério Público a investigar novos casos de corrupção. Ele sabia de mais coisas além do próprio escritório? Aparentemente, sim. Roberto estava fazendo uma espécie de investigação particular sobre corrupção no sistema judiciário local. O material que ele deixou está sendo usado em pelo menos 5 novos inquéritos. Isso me encheu de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Orgulho de saber que Roberto era realmente o homem íntegro que eu sempre pensei que ele fosse. Tristeza por saber que sua morte poderia ter sido evitada se ele tivesse procurado as autoridades mais cedo. Doutor Maurício, há algo que sempre quis perguntar. Pode perguntar. Quem enviou aquelas flores com o bilhete no velório? Houve uma pausa do outro lado da linha. Na verdade, descobrimos isso durante a investigação. Foi Dona Lúcia, a secretária do escritório. Dona Lúcia? Ela sabia que algo errado estava acontecendo, mas tinha medo de falar abertamente. Quando Roberto morreu, ela suspeitou que não havia sido morte natural e decidiu te avisar indiretamente. Por que ela não falou comigo diretamente? Medo. Ela não sabia em quem podia confiar. Mas foi ela quem nos procurou depois que você começou a investigação, confirmando várias informações importantes. Dona Lúcia, a mulher tímida e reservada que trabalhava no escritório há anos, havia sido minha primeira aliada, mesmo sem eu saber. Voltando para casa ao final da tarde, com Sofia dormindo no banco de trás do carro após um dia cheio de brincadeiras na praia. Refleti sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Roberto estava morto, e isso era uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. Mas sua morte não havia sido em vão. Sua investigação havia levado ao desmantelamento de uma organização criminosa internacional e à prisão de dezenas de corruptos. Sofia e eu estávamos seguras, com condições financeiras para reconstruir nossas vidas. Patrícia estava tentando recomeçar em São Paulo. Até mesmo Dona Lúcia havia encontrado um novo emprego no escritório idôneo, longe dos fantasmas do passado. Olhei pelo retrovisor para minha filha dormindo pacificamente. Ela cresceria sabendo que teve um pai herói, um homem que morreu lutando pela justiça. Isso, pelo menos, era algo que ninguém poderia tirar dela naquela noite. Depois de colocar Sofia na cama, sentei-me na varanda com uma xícara de chá e olhei para as estrelas sobre Fortaleza. Em algum lugar lá em cima, Roberto estava em paz.
sabendo que sua luta havia valido a pena, e nós, os que ficamos, continuaríamos vivendo, honrando sua memória com nossas escolhas diárias de buscar sempre a verdade e a justiça. A história havia terminado, mas nossa vida estava apenas começando um novo capítulo.